Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui que vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para fazermos a campanha de cura interior. Antes de orarmos, vamos conversar um pouco. O meu último áudio, eu vos falei acerca do medo. Eu vos disse que o medo pode nos paralisar, pode destruir a nossa vida. Hoje eu quero vos dizer como lidar com o medo. A Bíblia tem muito a dizer sobre o medo. Na verdade, a Bíblia menciona dois tipos de medo. O primeiro tipo é benéfico e deve ser encorajado. O segundo tipo é destrutivo e não só deve ser desencorajado, como também superado. O primeiro tipo do medo é o temor de Deus. E esse tipo de medo não é necessariamente um medo que significa ter medo de algo. Ao invés disso, é um temor respeitoso de Deus. É uma reverência. É uma reverência pelo seu poder, pela glória. E esse tipo de medo também é um respeito adequado à própria ira de Deus. Em outras palavras, é um reconhecimento total de tudo que Deus é através de um conhecimento mais profundo dele e dos seus atributos. Temor de Deus traz consigo muitas bênçãos, muitos benefícios. O Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos os que cumprem os seus preceitos, e o seu louvor subsiste para sempre. Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a instrução. Portanto, podemos ver como tanto a sabedoria quanto o conhecimento começa com temer a Deus, ou seja, amar a Deus, obedecer a Deus. Além disso, Provérbios 19, verso 23 diz: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e o mal nenhum o visitará. Novamente em Provérbios 14, versículo 27, diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar do laço da morte. Provérbios 14, verso 26 afirma: no temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Nesse versículo podemos ver que o temor de Deus fornece vida, segurança aos filhos, proteção contra o ataque do maligno, confiança e satisfação em trilhar o caminho da vida. Desses versículos podemos ver como ter amor por Deus deve ser encorajado. No entanto, o segundo tipo de medo mencionado na Bíblia não é bom e deve ser encorajado, deve ser superado. Esse é o espírito de medo mencionado em 2 Timóteo 1, verso 7, onde diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Podemos ver
desde o início que esse tipo de medo não vem de Deus. Ontem eu havia dito a vocês que o medo é um espírito. Por que eu disse isso? Porque em Timóteo diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Então ele menciona acerca do medo, chamando o medo de espírito. No entanto, às vezes estamos com medo. Às vezes esse espírito de medo vem sobre nós e para ter vitória sobre esse sentimento, precisamos confiar. Precisamos confiar e amar a Deus completamente. 1 João 4,18 nos diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. No entanto, ninguém é perfeito e Deus sabe disso. Por isso, Ele espalhou encorajamento contra o medo por toda a Bíblia, começando com o livro de Gênesis, continuando até o livro de Apocalipse. Deus nos diz para não temer. Por exemplo, Isaías 41, verso 10 nos diz: encoraja, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Novamente, em Daniel 10, verso 12, o anjo do Senhor encoraja a Daniel quando diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele diz: não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, verso 31. Esse versículo refere a muitos tipos diferentes de medo. Deus nos diz para não termos medo de ficarmos sozinhos, de sermos muito fracos, de ninguém muitas vezes nos assustar. E para não temer por nossas necessidades físicas, as demonstrações estão presentes por toda a Bíblia Sagrada e se refere a vários aspectos do espírito do medo. No entanto, amados, não temais. Depende de nossa habilidade de colocar nossa confiança e fé no Senhor Jesus. No Salmo 56, verso 11, o salmista escreve: em Deus ponho a minha confiança e não terei medo. Que me pode fazer o homem? Esse é um testemunho maravilhoso do poder da confiança em Deus, que o salmista está dizendo é que, independente do que acontecer, ele vai continuar confiando em Deus. O segredo para superar o medo, então, é com a confiança total e completa em Deus. Confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo e voltar-se a Deus, mesmo nos tempos de escuridão, mantendo-nos firme confiando em Deus, confiar que Ele vai consertar as coisas. Essa confiança vem de conhecer Deus e saber que Ele é um Deus bom e quer apenas dar-nos da sua graça através do seu Filho. Coisas boas, assim como eu disse, quando estava passando por alguns testes mais difíceis registrados na Bíblia,
Eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defenderei meus caminhos diante dele. Quando, amados, Jó escreveu isso, ele sentia que a enfermidade poderia matar a ele, mas ele disse que teria esperança e confiaria nos caminhos de Deus. Jó 13, verso 15. Quando tivermos aprendido a confiar em Deus, não mais teremos medo das coisas que temos que enfrentar. Seremos como o salmista, seremos alegres. Se confiarmos em Deus, a alegria virá sobre nossa vida. Ele diz: alegre-se todos que confiam em ti, exalte eternamente, porque tu os defendes. Sim, gloria-se em ti os que amam o teu nome. Salmo 5, verso 6. Existe uma passagem na Bíblia Sagrada onde os discípulos de Jesus estavam enfrentando um medo terrível, um medo da própria morte. Eles estavam em alto mar, estavam enfrentando uma tempestade. E essa tempestade vinha sobre a vida dos discípulos de Jesus. Assim como a tempestade afeta muitas vezes a nossa vida, muitas vezes são inevitáveis, imprescindíveis, chegam de súbito e nem sempre conseguimos triunfar sobre as tempestades da vida. As tempestades revelam a nossa impotência e assolam a nossa alma com muitos temores. Os discípulos de Jesus estavam no meio dessa tempestade, no agitado mar da Galileia, assaltado pelo medo. As ondas açoitavam implacavelmente o barco deles, e o naufrágio parecia ser o desfecho inevitável dessa tragédia. Os discípulos achavam que iriam morrer, quando a esperança de salvamento já se havia esgotado, havia se dissipado. Depois das 3 horas da madrugada, o Senhor Jesus vai ao encontro deles andando sobre o mar, sobre as ondas revoltas. Quando eles viram a Jesus, mais assombrados ficaram. Tomados de medo, gritaram: é um fantasma! Jesus, porém, lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Uma tempestade, amado, avassaladora, estava destruindo toda a esperança dos discípulos de Jesus. Do que nós, muitas vezes, amados, temos enfrentado tempestades interiores que se agigantam em nossa vida. O maior problema dos discípulos não era a circunstância, mas o sentimento de medo. Jesus liberta eles do medo com sua presença e com suas palavras, mas o liberta da circunstância tempestuosa, caminhando sobre as águas do mar. Jesus estava mostrando que as ondas que conspiravam contra seus discípulos estavam literalmente debaixo dos seus pés. Jesus estava mostrando que ainda que os problemas sejam gigantes, ainda que tudo parece não ter mais solução, se nós estivermos em Cristo, todos os problemas irão para baixo dos pés de Cristo. Jesus é maior do que os nossos problemas. Jesus é maior que as tempestades que assolam a nossa vida. Jesus é maior que os nossos próprios medos. Jesus é maior do que tudo que vier se levantar contra nós. Por isso, não precisamos ter medo, pois Ele está no controle da nossa vida. Ele diz
Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Oremos a Deus. Hoje é o 4º dia da campanha. 4º dia dessa campanha de cura interior. Eu quero fazer uma breve oração e vamos amanhã voltar com mais um dia da campanha, se Deus quiser. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, fazendo a oração da fé, a oração de cura, Pai, a cura interior, a cura da alma. Tempestade muitas vezes assola a nossa vida. Muitas vezes, problemas que surgem dentro do nosso interior. Parece que estamos prestes ao naufragar a nossa própria existência, Pai. Parece que tudo que nos cerca são negativo. E o medo se apodera dos nossos corações. É um sentimento negativo de prostração. É um enclausuramento dentro da nossa própria alma. Crise existencial que muitas vezes afeta a nossa vida. Olhamos para os problemas da vida e vemos que parece ser insolúvel. Parece que os problemas se agigantam. Quanto mais procuramos nos libertar desses problemas, mais nos envolve. Mais assoladoras são as circunstâncias que cercam a nossa vida. E, ó Deus, e muitas vezes nos caímos prostrados, sem força, incapacitados de prosseguir. E é neste momento que nós precisamos olhar para Ti. Olhar, Senhor, o Senhor pisando sobre os problemas que se agigantam em nossa vida. O Senhor colocando tudo debaixo dos Seus pés e nos dando a vitória. A vitória é conquistada por meio da fé. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem pensamentos bons a nosso respeito. Então eu oro, meu Deus, por este meu irmão que está enfermo, por esta minha irmã que está enferma. Enfermidade muitas vezes na alma, enfermidade espiritual, Pai. Espírito de loucura que muitas vezes se apossou da vida deste homem, desta mulher. Espírito de vício, dependência química, alcoolismo, muitas vezes pornografia. Tudo isso envolve essas pessoas, ó Pai. Mas em Ti nós somos libertos de todo esse mal. Quando o Senhor entra em nossa vida, haverá calmaria, a tempestade passará. O medo não poderá nos dominar, o medo não poderá nos paralisar, porque em Ti estamos em segurança. Em nome do Senhor Jesus, receba, Senhor, a minha adoração, meu louvor e a minha gratidão. Encerro esta oração dizendo amém e amém.